Academia Paraibana de Letras apresenta o livro Falado, segunda edição. Projeto em homenagem ao deputado Fernando Paulo Carrilho Milanês. Apoio cultural, Emenda Cidadã, Câmara Municipal de João Pessoa, emenda do vereador Fernando Milanês Neto. Prefeitura de João Pessoa, Funjop, Fundação Cultural de João Pessoa, Câmara Municipal de João Pessoa, Academia Paraibana de Letras. Livro desta edição, Joaquim da Silva, um empresário ilustrado do Império, escrito e apresentado pelo acadêmico Francisco Sales Gaudêncio. O professor Sales Gaudêncio é um homem moreno de cabelos grisalhos, usa óculos e está vestindo camisa de manga comprida quadriculada e paletó na cor azul marinho. A gravação do vídeo com o professor Sales Gaudêncio foi realizada na biblioteca da Academia Paraibana de Letras, onde há vários livros organizados em prateleiras de madeira. Nesta sala há uma mesa grande e 12 cadeiras de madeira. O livro escolhido para o projeto é uma obra de minha autoria, intitulada Joaquim da Silva, o empresário ilustrado do Império, publicado pela editora Noesis e em sua segunda edição ampliada e atualizada. Essa pesquisa nasceu ainda em meu doutorado em 2003, motivada pela escassez quase que absoluta de estudos sobre Joaquim José Henrique da Silva, um homem cuja relevância histórica contrasta com o profundo apagamento de sua memória. Em 2007, transformei esse estudo em sua primeira edição, dando início a um esforço de resgate que considero urgente e necessário. O livro que hoje apresento é uma biografia que reconstrói a trajetória de um personagem singular dentro do Brasil oitocentista. Joaquim da Silva nasceu em 3 de julho de 1820, na cidade de Areia, no Brejo Paraibano, e faleceu em 18 de junho de 1889, pouco antes da proclamação da República. Era um homem comum, até mesmo no nome, mas extraordinário no conjunto de suas iniciativas, e assumiu ao longo de sua vida. Ele transitou com naturalidade em diferentes esferas: os negócios, as letras, a educação e a erudição clássica. Embora tenha ganhado destaque como empresário e negociante, Joaquim construiu, paralelamente, uma sólida reputação como intelectual autodidata. No período em que o acesso ao conhecimento era restrito e as obras de referência eram raras, ele trilhou sozinho o caminho do estudo profundo das línguas clássicas, sobretudo o latim e o grego. Essas línguas eram, no século XIX, o fundamento da formação literária e filosófica, acessíveis a poucos e quase nunca a alguém nascido e criado fora dos grandes centros intelectuais. Essa dedicação se traduziu em feitos concretos que merecem destaque. Em 1855, Joaquim publicou na Bahia o Manual do Estudante de Latim, um dos primeiros manuais didáticos brasileiros destinado a facilitar o aprendizado da língua clássica. Trata-se de uma obra pioneira, produzida num país em que quase todos os materiais de estudo eram importados e onde o ensino formal enfrentava enormes limitações. Mas as suas contribuições não pararam por aí. Joaquim produziu para o português a arte poética de Horácio em uma das obras fundadoras da estética literária ocidental. Além disso,
ele redigiu uma gramática da língua grega que infelizmente permaneceu inédita. Mesmo sem publicação, o manuscrito evidencia seu rigor, sua erudição e sua ambição intelectual. Esses feitos literários e filosóficos revelam uma faceta marcante de sua personalidade. Joaquim não era apenas leitor, mas produtor de conhecimentos. Alguém comprometido com a difusão da cultura erudita em um Brasil ainda em formação. Outra dimensão fundamental de sua vida é seu engajamento educacional e social. Ele não se contentou em estudar para si, dedicou-se ao ensino das camadas mais pobres. Ministrou aulas gratuitas em diversas ocasiões e, durante a grande crise financeira de 1887, organizou um salão de aulas gratuitas para os jovens pobres, garantindo acesso mínimo à educação no momento em que tantas famílias estavam vulneráveis. Esse gesto evidencia sua sensibilidade social e seu senso de responsabilidade pública. Sobre isso, permito citar palavras do padre Luiz Gonzaga, fundador da cadeira 20 desta Academia Paraibana de Letras, extraída do seu discurso de posse. Joaquim foi a melhor e mais eloquente prova de utilidade pública de um cidadão, que se esqueceu de si para dar sua cota de amparo a uma juventude que só sobrava nas vagas o desespero, sem ter para quem apelar. Além de educador e erudito, Joaquim da Silva também foi político ativo, participante da vida pública em diversas frentes. Era defensor da causa dos professores, colaborou na formação do Estatuto da Universidade de Direito da Paraíba já naquela época, e suas ideias revelam um homem forte de inclinação republicana, algo perceptível, por exemplo, na dedicatória do seu Manual de Estudante de Latim. Já sugere uma visão política alinhada aos ideais modernizantes. No campo cultural, fundou o Teatro Minerva, um dos espaços mais importantes da vida artística e intelectual da região. Com isso, reforçou o papel da cidade de Areia como polo de efervescência cultural e contribuiu para democratizar o acesso ao teatro em pleno século XIX. Décadas após sua morte, em setembro de 1941, sua relevância foi finalmente reconhecida com a criação da Academia Paraibana de Letras, quando Joaquim Silva foi escolhido para ser o patrono da cadeira número 20. Desde 1980, a cadeira é ocupada pela escritora Elizabeth Agra Marinheiro, o que mantém viva, ainda que discretamente, a memória de Joaquim Silva. Esse patronato simboliza não apenas o mérito literário do homenageado, mas também o reconhecimento de sua condição de figura representativa da cultura paraibana e brasileira no século XIX. Sua presença na Galeria dos Patronos reforça a importância de se resgatar nomes que, embora não tenham alcançado grande visibilidade nacional, desempenharam papéis fundamentais na construção do cenário cultural do Império. A biografia que apresento busca exatamente isso, reconstruir o mosaico que compõe Joaquim da Silva, o empresário, o erudito, o escritor, o tradutor, o educador, o político e o agente cultural. Procuro oferecer um retrato amplo de um homem que viveu intensamente a transição entre o Brasil ainda colonial e um país que ensinava os primeiros passos rumo à modernidade. Chamo Joaquim de empresário ilustrado, porque ele encara essa rara fusão entre a prática comercial e a reflexão literária, entre a realidade dura dos negócios e a busca pela formação humanística.
algo ainda mais notável num tempo e num lugar em que ofereciam poucas condições para esse tipo de percurso. Por fim, reconheço que este livro, apesar de extenso, é ainda um esforço pequeno diante do profundo esquecimento que se abateu sobre ele, sobre esse ilustre areiense. Por isso, aproveito o ensejo desta apresentação para reforçar a necessidade de recolocar Joaquim da Silva no panorama da memória cultural da Paraíba, especialmente nos municípios de Areia e a cidade de João Pessoa. Que ele volte para ocupar seu espaço, não apenas como patrono de uma cadeira, mas como uma figura viva na história e na cultura do nosso estado. O livro falado. Academia Paraibana de Letras, presidente Severino Ramalho Leite, vice-presidente Francisco de Sales Gaudêncio, diretor administrativo Manuel Helder Dantas de Moura, diretor financeiro Rui César de Vasconcelos Leitão, diretor de comunicação José Nunes da Costa, coordenadora do projeto O Livro Falado Janaína Valéria Pinto Camilo, secretária da Academia Paraibana de Letras Tânia Silva, produção e direção José Vieira Neto, arte gráfica e finalização Alexandre Magno.